agradecer à mesa, na pessoa do Sr. Almirante Vidal Abreu, esta oportunidade de vos vir aqui falar sobre o tema de hoje. Agradeço também à Sra. Doutora Maria do Sameiro Barroso. A Doutora Maria do Sameiro Barroso é presidente do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos. E aqui há uns meses atrás teve a excelente ideia de estudar o espólio médico existente no Palácio Nacional de Mafra. E foi a partir daí que eu, participei neste estudo e como tive a possibilidade, dentro das maravilhas que existem, quer dizer, do tesouro que existe naquela biblioteca, de escolher exatamente o Tratado do Escorbuto, de que vos vou falar. Agradeço também à mestre Teresa Amaral. Estes livros, com mais de 200 anos e mais, têm que sofrer uma digitalização especial, porque, evidentemente, se fossem digitalizados como um livro de agora, quer dizer, podia ser, ficavam deteriorados, quer dizer, acabavam de se deteriorar. E a mestre Teresa Amaral teve a gentileza de me fazer chegar esta obra, enfim, digitalizada. Naturalmente que agradeço a todos vós que estão aqui presentes para ouvir. As minhas credenciais, o Sr. Almirante já as disse, eu sou médico da Armada, sou especialista em medicina do trabalho, e escolhi este tema porque isto é um olhar sobre uma doença que foi prevalente na gente do mar. O sumário são estes 4 pontos. Tenho que dizer muito rapidamente umas notas prévias sobre o escorbuto. Esta palestra é mais em torno do escorbuto do que propriamente sobre o escorbuto. Portanto, não os vou amassar muito aqui com coisas muito técnicas. Depois passaram em vista de olhos o Tratado do Escorbuto de James Lind, que é de 1756. E depois umas breves notas a propósito do escorbuto, quer na primeira viagem de Vasco da Gama, quer na viagem de circunnavegação de Magalhães-Elcano. E depois umas considerações finais. O que eu digo aqui é que toda a origem da vitamina C é de aporte externo, quer dizer, ela tem que vir na alimentação. E a função da vitamina C é a hidroxilação de uma proteína das fibras de tecido conjuntivo para manter a sua estrutura. Quer dizer, vamos lá ver, conjuntivo quer dizer que conjuga, quer dizer que liga. Se as células de todos os tecidos não estiverem bem ligadas, elas começam-se a deslaçar. E eu encontrei aqui uma imagem muito curiosa que pode ajudar a perceber. Reparem, a calçada portuguesa tem as pedras da calçada e depois o que as mantém unidas é a argamassa. Os tecidos humanos, as células dos tecidos humanos, também a argamassa é constituída por estas fibrilhas de tecido conjuntivo que não só unem as células dos tecidos, mas também suportam os capilares sanguíneos, porque todas as células têm que ter, obviamente, um aporte sanguíneo. Quando a argamassa é arrastada por águas pluviais ou pelas raízes das plantas, as pedras esboroam-se e desfazem-se. Aqui no espaço intercelular, a diminuição ou disfunção do número de fibras de tecido conjuntivo, exatamente por carência de vitamina C, as células também ficam como deslaçadas. Todos os tecidos do organismo sofrem debilita a sua consistência. E não só as células do organismo, mas também as paredes dos capilares, porque as paredes dos capilares, o chamado endotélio, é uma parede extremamente delicada e muito fina e sofre também. E é por isso que há hemorragias, porque essas paredes ficam estragadas, e há inchaços, porque sai o plasma cá para fora. Há, portanto, hemorragias e inchaços. As hemorragias são visíveis na pele ou se exteriorizadas por um orifício natural, e são invisíveis no interior das cavidades craniana, torácica ou abdominal. O escorbuto era endémico no norte da Europa, particularmente durante o inverno, porque havia pouca fruta e poucos frescos, que estava muito tempo congelados, não havia estas culturas, era difícil estas culturas, era esporádico na Europa Central, e depois, quando foi introduzida a batata, a cultura da batata, o solano tuberoso, a batata é rica em vitamina C. Ela foi trazida do Peru por Pizarro para a Espanha cerca de 1537 e por Drake e Rayleigh para a Irlanda em 1586. E da Espanha ela passou para Portugal e veio, de certo modo, complementar a alimentação, que era feita também com outras, sei lá, com a alfarroba, com a castanha, com o milho. O aporte, como eu dizia, é inteiramente proveniente da alimentação, sobretudo frutas e frescos. Há uma necessidade diária de cerca de 60 a 80 miligramas. As reservas no organismo são muito limitadas, algumas, mas são muito limitadas e duram pouco. E a privação de vitamina C tem estes sintomas ao fim de 41 dias, 4 meses e 5 meses.
Eu recordo só aqui que a duração das viagens das naus da carreira da Índia eram de 5 meses e meio a 6 meses, para lá e para cá. Portanto, estavam muito a tempo, havendo carência de vitamina C, obviamente havia sintomas destes. Aqui recordo o meu querido amigo, camarada, José de Vasconcelos e Menezes, que foi um académico aqui desta casa, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, conviver e aprender. E eu lembro-me sempre dele com saudade. E ele tem esta publicação, As Armadas Portuguesas, Alimentação e Abastecimento, em que estabelece o que era o mantimento para 31 homens para um mês. Ora, se nós dividimos isto, conseguimos saber as porções destas substâncias por cada homem por dia. E se a isto aplicarmos uma tabela portuguesa de composição de alimentos, podemos tirar algumas conclusões, que são estas. Por acaso até havia um equilíbrio aceitável em proteínas e hidratos de carbono e ferro, um déficit de gorduras compensado caloricamente com a ração de vinho, o excesso de sal, porque os alimentos eram conservados no sal. Quer dizer, mas realmente havia um quadro clínico complexo por carências alimentares múltiplas. Portanto, havia um quadro clínico assim complexo, não é? E evidentemente havia subnutrição e fome, além deste quadro clínico, obviamente. E havia várias doenças, podia haver e podiam coexistir. O mal das calmarias, por carência de vitamina B1, a pelagra e o escorbuto. E porquê é que o escorbuto é a entidade mais referenciada? É exclusivamente por causa do alarme causado pelas hemorragias visíveis. Por isso é que o escorbuto é tão falado. Não quer dizer que as outras não existissem, mas não estavam tanto nas vistas, porque uma hemorragia exteriorizada chama imediatamente a atenção. E é por isso que as contramedidas, obviamente, para obviar isto, eram tão importantes. As arribadas para reabastecimento, as caravelas eram particularmente, utilizadas nisto, porque eram manobráveis e podiam se aproximar relativamente da costa ou das embocaduras dos rios. Os gasalhados, que eram as pertenças individuais dos tripulantes, tinham coisas próprias individuais, e a pesca no alto mar. Eles levavam sempre barricas com linhas, anzóis e isco para tentarem pescar alguma coisa no alto mar. Agora, portanto, entrando propriamente no Tratado do Escorbuto, curiosamente ele não está muito distante da altura em que foi feito o monumento. Cá está o palácio, a biblioteca, com aquelas coisas maravilhosas. Quer dizer, é um tesouro, isto é uma coisa impressionante o que isto tem. A obra tem estas três partes. Um prefácio do tradutor, porque a que existe no Palácio Nacional de Mafra é uma tradução francesa. Depois o prólogo do autor, que é o James Lind, como eu dizia, e depois as 3 partes do tratado. Estas são as capas do primeiro volume e a do segundo volume. E o tradutor diz assim, de facto, o que é que ele diz? Ele nota que o autor apela à observação da natureza e à experiência, por oposição à vaidade e presunção. E depois o tradutor também elogia o Hipócrates, o Galeno, o Van Helmont, o Harvey. O Harvey foi o que estudou a circulação sanguínea, mas ele dizia, mas o progresso relativamente ao escorbuto é pouco, ou praticamente nenhum. Lamentava-se, não é? Houve, de facto, algumas... A medicina evoluiu, mas o progresso nisto não era nada. E depois faz um elogio de James Lind, não é? Diz que é um só escorbuto, que não é contagioso nem hereditário, tem que ter um diagnóstico diferencial com outras doenças, estuda as causas, inclusive até põe aqui a citação de um jornal que faz um grande elogio a esta obra e que fala da arte, clareza, precisão, sageza, observação dos doentes, até das autópsias e da explicação dos sintomas. Quer dizer, esta citação foi colocada neste jornal como um grande elogio à obra. E depois conclui com a observação é o único meio de aperfeiçoamento da prática médica. Isto é uma verdade sempre que continua. E depois o autor entra propriamente e diz qual foi o interesse de publicar este livro. Primeiro, porque o Reino Unido tinha a frota mais poderosa do mundo e o comércio marítimo mais florescente entre todas as nações. Depois, a mortalidade na marinha era maior pelo escorbuto do que de mortes em combate. E depois, porque aumenta a morbilidade por outras doenças. Quer dizer, nem todos os que tinham escorbuto morriam, mas ficavam com cicatrizes de tal ordem que depois podia aumentar a mortalidade destes sobreviventes do escorbuto podia ser agravada por outras doenças, não é? E tornada mais perigosa.
Este quadro é interessante, é da Marinha Inglesa. Isto mostra um médico aqui a tentar dar a espremer um limão para um doente com escorbuto e um marinheiro aqui com um cesto com legumes e frutas. E eu acho que isto é... O que é que isto elucida mais? Elucida aqui, a gente olha para aqui e vê logo a relevância do repouso físico. Eles estão aqui deitados, quase sem se poder mexer, coitados, e da fruta e dos frescos no tratamento. Mas eu pergunto, mas qual repouso? Quem é que tem repouso numa nau com as fainas da manobra? Com a movimentação, a mobilização dos doentes, por exemplo, a sua evacuação por terra. Portanto, é que reparem, se há riscos de hemorragia em praticamente todos os tecidos do organismo, se uma pessoa se mexe e faz força e se deambula, evidentemente as hemorragias aumentam e ele pode pura e simplesmente morrer sem sangue. Portanto, qual repouso, não é? Era muito difícil, não é? Depois, o autor cita este colega dele, o Sir Peter Hawkins, este também é um médico da Marinha Inglesa. O escorbuto era conhecido como a peste do mar e o Peter Hawkins diz que causou 10 mil mortes em 20 anos na Marinha, com uma média, portanto, de cerca de 500 mortes por ano. Era realmente a peste do mar. Esta doença, dizendo ao autor no prólogo, é frequente, mas não é exclusiva na gente do mar. Antigamente as cidades eram tomadas quando eram sitiadas, não é? Eu pus aqui, por exemplo, Lisboa esteve sitiada de 1 de julho a 21 de outubro de 1147, cerca de 4 meses, e era endémica em alguns países, mas ela era frequente na gente do mar, mas não é exclusiva, não é? É isto que o autor quer dizer. E depois diz aqui também uma verdade, quer dizer, isto é preciso aprender dia a dia. Dies diem docet. O fundamental é aprender com a experiência dia a dia. E conhecer a doença e curá-la é o mais importante a fazer. Notável, não é? Depois, o livro tem 4 capítulos, que são estes que estão aqui. E ele aqui volta a falar outra vez. O Hipócrates nunca observou, não terá observado escorbuto nos marinheiros, porque a navegação era essencialmente costeira e eles estavam pouco tempo a sair à terra, não é? Portanto, tinham reabastecimentos. Navegar no Mediterrâneo, aquilo praticamente não há semana que eles não vão à terra, ou muito menos, não é? Portanto, de facto, não está descrita. Também não é mencionada pelos árabes. A Vicena também não desconhecia a doença e era também desconhecido na Antiguidade porque eles não conheciam os países do Norte, porque não tinham navegação de longo curso. Curiosamente, ele aqui na crítica menciona o Castanheda a propósito da primeira viagem de Vasta Gama. De facto, isto foi um marco, esta primeira viagem de Vasta Gama foi um marco e é citado várias vezes pelo James Lind. Faz também um elogio deste médico, que diz que o Viério escreveu o que melhor há sobre o escorbuto, apresentou os sintomas que continuam atuais, é prevalecente na Holanda e na Dinamarca, também, sobretudo a Holanda também é um país de navegadores, mas não estava descrito em Espanha, França e Itália. E também faz um elogio deste médico, Bastruc, que diz que se todas as doenças fossem abordadas deste modo, diminuiria drasticamente a quantidade de livros publicados, que não sei se de aumentar cada dia e que não acrescentam nada. Elogia também o Walter. Reparem, o que é que o Walter diz? As melhores descrições da doença eram relatos de viagens, mas de gente tomar sem instrução médica. Não havia médicos a bordo. Só havia médicos a bordo quando eles iam em trânsito para qualquer sítio em terra ou quando estavam integrados em alguma comitiva de gente importante. Então aí havia médicos. Portanto, as descrições que havia de escorbuto era de gente sem formação médica, que é exatamente o que diz os Lusíadas do canto 5º, estrofe 82. Não tínhamos ali médico astuto, cirurgião subtilmente se achava, mas qualquer neste ofício pouco instituto eram os barbeiros sangradores. É exatamente o que diz o Camões. E depois Dastruc torna a dizer se todas as doenças não tínhamos exatamente, e depois, mas se ele diz bem de uns, também é demolidor de outros. Aqui, este Eugaleno chama escorbuto a todas as doenças que achavam que não estavam bem descritas pelos antigos. E diz, há nele qualquer coisa pior do que a ignorância. A vaidade e a presunção deste autor são insuportáveis. Ele chama escorbuto a várias doenças, e achei piada aqui, à icterícia e a inflamação do fígado dos portugueses, à gota dos italianos, à lepra dos egípcios e à peste dos turcos. Quer dizer, ele não podia dizer piada, mas dizia a verdade. Há qualquer coisa nele pior que a ignorância, que são a vaidade e a presunção. As distinções que se faziam do escorbuto são inúteis, porque o escorbuto é só um,
e só tendiam a confundi-la com outras doenças. E ele diz, o James Lind, que o que era assim mais usado era o alho e a astila, que é uma variedade de aspargos, portanto era a astila e os aspargos, era o que mais havia, e era a prescrição habitual em vários hospitais da Marinha Inglesa, nomeadamente no de Gibraltar. E ainda o agrião, a cebola e a mostarda também eram úteis. Mas, infelizmente, ele diz, é verdade, tudo isto, o escorbuto é curado com estas coisas, mas, infelizmente, nós esperávamos muito mais da química. A química é quem mais serve à medicina, mas quem pior a apoia. Quer dizer, estavam sempre à espera que os químicos descobrissem um medicamento ou uma substância que curasse, que pudesse ajudar a curar o escorbuto. E depois continua, aqui fala da distinção entre escorbuto de mar e terra, que não é distinção nenhuma, era a mesma doença. Era muito conhecido o mar por causa das viagens de longo curso. Pensava-se que o escorbuto em terra não tinha os sintomas do escorbuto de mar, e ele diz, não, a identidade da doença é a mesma, são os mesmos sintomas e curam-se com os mesmos remédios. E indica aqui alguns sinais característicos do escorbuto, que aliás já tinham sido descritos pelo Dr. Walter, que era médico do almirante Milord Hansen, que são estes que estão aqui. As gengivorragias, e depois aqui aparecem realmente casos de escorbuto que apareceram numa cidade sitiada, como contou o Magnus, o Dodonês, que havia um caso de escorbuto numa prisão, as causas as mesmas, a cura da doença no mar ou em terra é inteiramente a mesma, o que não exclui um diagnóstico diferencial com outras doenças. E depois diz uma coisa também muito interessante, há só um meio pelo qual se pode esperar o progresso da medicina, no registro exato e fiel das doenças, distinguido cuidadosamente umas das outras, à semelhança como os botânicos fazem na descrição das plantas. E eu aqui faço um parênteses para recordar o Garcia Dorta, o Félix de Valar Botero, o Bernardino António Gomes, e um que foi aqui recordado recentemente na Academia de Marinha, Cristóvão da Costa. Aqui uma coisa muito curiosa. A bordo dos navios, a frequência de escorbuto é considerável, evidentemente nunca foi considerada contagiosa, como as febres e as desinterias. Porquê é que as febres e as desinterias eram tão... Porque havia muita gente num espaço muito pequeno, não é? Portanto, a propagação e a contagem das doenças era muito fácil e acontecia frequentemente. Mas ele conta esta história, ele refere esta coisa muito curiosa desta fragata da Guernsey. Ela vinha de Messina, e em Messina havia peste. E quando chega a Lisboa, obviamente tem que ficar de quarentena. E trazia 70 escorbúticos a bordo que não puderam desembarcar porque estavam de quarentena. E foram curados a bordo com frescos lisboetas. O fresco que ele indica que eles foram curados é esta green soup, que é o nosso caldo verde. Não é? Depois entra na parte tem estes capítulos, o livro. Aqui nas causas da doença. É extraordinário que aquele, de facto, como ele estuda tudo isto, o tipo de vida dos doentes, o que é que ocasiona as doenças. Quer dizer, de facto é exaustivo. O que é que pode prevenir, o que é que pode aumentar ou diminuir a sua malignidade e como pode ser prevenido. Evidentemente, nas causas relevantes tem a duração da carência alimentar e depois outras causas também, doenças crónicas, o frio e a umidade do ar. E depois também diz uma coisa que já tinha dito, quer dizer, se prolongada ocasiona uma epidemia ou endemia nas viagens marítimas de longo curso, nas cidades sitiadas e na Europa, no inverno, entre os 60 graus de latitude norte e o Círculo Polar Ártico. Se é de curta duração, são casos esporádicos. Outras causas relevantes, o frio e a umidade do ar, outras doenças, os que se abandonam à tristeza e melancolia e os marinheiros de recrutamento forçado. Como sabem, nestes tempos, muitas vezes havia falta de gente, não é? Havia falta de gente para fazer as guarnições dos navios. E então havia, muitas vezes nas vésperas ou muito em cima da partida dos navios, havia rusgas em terra para apanhar pessoas que, enfim, alguns pudessem ser apanhados para serem levados na esquadra. E não só rusgas na rua, mas também iam às prisões. E traziam presos, mas recusavam presos que estivessem na cadeia por crimes de sangue. Quer dizer, se alguém estivesse na cadeia por ter sido homicida, era recusado. E outras causas relevantes também os alimentos deteriorados naturalmente, porque como é que se conservavam alimentos a bordo? Quer dizer, como é que era possível naquele tempo conservar? E era por isso que não havia frescos, e era por isso que havia escorbuto. Ops, o que é que eu fiz aqui?
Causas irrelevantes para o escorbuto. Não era o sal usado na conservação dos alimentos, não era o ar viciado, porque evidentemente que havia, porque era muita gente num espaço muito pequeno, nem era a limpeza e higiene dos navios, que era muito escassa. Em relação ao escorbuto não era nada disto. E depois diz ele, a causa determinante é a falta de vegetais frescos e frutas maduras. E a dificuldade de os ter é a verdadeira causa e a grande malignidade do escorbuto. Aqui apresenta, não vou estar a amassá-los muito com isto, mas diz exatamente quais são os sinais característicos do escorbuto e os sinais depois outros menos frequentes. Não vou estar aqui a amassá-los muito com isto. Quanto às vezes. Só ver se isto está certo. Exatamente. Ele aqui diz uma coisa também muito interessante. O prognóstico, quer dizer, ele diz, quando há astenia ou outros sintomas, retém o doente no leito, são essenciais os vegetais e um tratamento conveniente, sobretudo laranjas e limões. Quando o doente recupera da astenia e sem outros sintomas, normalmente a evolução é favorável. Mas havia duas entidades clínicas que eram frequentemente irreversíveis. Era a disenteria escorbútica, portanto era uma diarreia sanguinolenta grave, e quando havia edema pulmonar, quer dizer, portanto, aqueles edemas que eu lhes falei há pouco, que existiam em qualquer tecido do organismo e que também, portanto, podiam existir nos pulmões, se invadiam os alvéolos pulmonares e se fazia um edema pulmonar, tanto a disenteria escorbútica como o edema pulmonar eram frequentemente irreversíveis. E aqui, evidentemente, este quadro pulmonar muitas vezes punha um diagnóstico diferencial com a tuberculose, com a tísica, porque já nesta altura havia tísica e eles perguntavam se eles próprios, mas isto será uma tuberculose ou isto é do escorbuto? Punha este problema. Este também é muito interessante. O desespero era... O objetivo de prevenir o escorbuto nas viagens de longo curso de todas as nações era precioso, porque, evidentemente, o comércio pelo mar prestava e presta cada vez mais, a gente vê isso hoje, serviços tão importantes para a humanidade e para a sociedade. E é curioso que talvez a primeira cátedra de Química em toda a Europa foi instituída com a esperança de se descobrir um medicamento para tratar o escorbuto, e foi na Universidade de Leipzig, este Dr. Michael. Mas eles dizem assim, acreditou-se que a química poderia descobrir um remédio para tratar a doença e foi fundada uma cadeira de química na Universidade de Leipzig para o efeito, pelo Dr. Michael, um dos primeiros professores de uma cátedra de química na Europa. Mas desconhecem-se os resultados. Toda a gente ouvia falar no Leibniz, no Hertz, no Goethe, no Nietzsche, no Wagner, mas no Michael ninguém ouvia falar, quer dizer, ele não produzia, não vinha nada. Mas atenção, ele dizia, é possível curar os escorbúticos a bordo empregando remédios convenientes e com medidas fáceis de aplicar, provando a sua eficácia. E tudo isto possível num pequeno volume, transportável e com instruções. E curiosamente nós viemos a ter uma coisa destas, um pequeno volume com instruções, como verão mais adiante. Mas quer dizer, era uma tristeza. Toda a gente conhecia aqueles alemães, os outros, mas o Dr. Michael, nada. Aqui está, talvez, isto foi um ensaio, é um verdadeiro ensaio clínico. E talvez o grande mérito do Dr. James Lind. Ele fez um ensaio clínico e a estes 6 grupos de doentes, arranjou 6 grupos de 2 doentes. E reparem, e a cada um deu o que está aqui, a cada grupo. Isto é um verdadeiro ensaio clínico, é curioso. Houve uns coitados que lhes calhou meio quartinho de água de mar por dia durante 15 dias. Não é? É curiosíssimo, é curiosíssimo. Isto foi um verdadeiro ensaio clínico, não é? É curiosíssimo. Não é? Coitados. Outro, 2 colheres de vinagre 3 vezes por dia durante 15 dias. E depois ele tira as conclusões. De todas as minhas experiências, as laranjas e os limões foram os remédios mais eficazes. E o lote de doentes correspondente a este tratamento foi o primeiro a retomar a atividade gradualmente. Sou levado a crer que as laranjas são frias aos limões e depois destes o mais eficaz é a cidra. Curioso. Quando todos os remédios serão inúteis, quando a alimentação do doente não tiver frutas e vegetais, diz ele também. E depois aqui faz 3 advertências. É evidente que os doentes não se portam por grandes... muito menos. Então, como sabem, havia era um processo corrente de fazer sangrias
naquele tempo. Como é que se ia fazer uma sangria a uma pessoa destas que está a perder sangue por tudo quanto é sítio? Mesmo que não se veja, porque era dentro de cavidades e muitas delas não eram esterilizadas. Portanto, não suportam nem purgantes, nem sangrias, nem exercício físico, manobra, nem deambulação. Os remédios das farmácias de bordo são inúteis se não houver isto que ele aqui diz. E começar com quantidades reduzidas de fruta e legumes para evitar a disenteria. Aqui faz assim dos capítulos precedentes. Isto aqui também é interessante. O estudo dele foi tão profundo, que até fez autópsias aos doentes. Não é? Eu não vou estar aqui a amassá-los com isto, mas vale a pena mencionar aqui uma coisa. É que todos os tecidos do organismo estavam afetados. É impressionante. Desde os músculos, aos ossos, ao fígado, tudo, a pele, tudo sofria por causa exatamente da disfunção das tais fibras de tecido conjuntivo. As células começavam a deslaçar, como eu dizia, e as paredes dos capilares deixavam sair sangue. O que eu chamava aqui a atenção é o que foi surpreendente aqui disto. É que o cérebro praticamente não tinha lesões. Quer dizer, o cérebro era a exceção. De todos os tecidos, o cérebro não tinha praticamente lesões nenhumas. E isto explica uma coisa, é que estes doentes estavam conscientes até ao fim. Apagavam-se. Quer dizer, não perdiam a consciência, iam-se apagar. Quer dizer, à medida que a hemorragia ia avançando, iam-se perdendo, mas estavam conscientes até morrer. Apagavam-se. Conscientes até à morte. Impressionante. Na conclusão do tratado, e não vou amassá-los muito mais, ele cita autores antigos supostamente relacionados com esta doença e as primeiras descrições. Tudo o que foi publicado sobre o escorbuto, até a altura em que ele publica o seu livro, um índice de autores e uma tabela cronológica. Na tabela cronológica, ele cita o Castanheda na história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses, cerca de 1538. Agora vou só fazer 2 comentários muito breves a estas viagens do Elcano, Magalhães Elcano e da primeira viagem de Vasco da Gama. Aqui de Elcano, muito breve, apenas o fim trágico da nau Trinidad e da sua guarnição e sobre o anti-escorbútico desta frota. Há aqui 2 debilidades da nau Trinidad que são impressionantes. Quer dizer, é que esta nau parte de Tidor, naquela data que está ali, capitaneada por este Espinosa. Era um militar respeitado pela guarnição, mas não tinha qualificação ou experiência marinheira ou de comandar um navio. Quer dizer, ele não era respeitado, era um bom militar, mas não era marinheiro. Isto, infelizmente, quer dizer, aconteceu, não é? Porque, naturalmente, foi o melhor que eles conseguiram para comandar um navio, mas esta era a realidade. E depois, o genovês, que era piloto, o Ponzorol, já saiu de Tidor com a época das monções iniciadas e já com temporais sucessivos e, portanto, não teria tomado o rumo mais aconselhável. O que é que aconteceu? É que cerca de 7 meses depois da partida, o Espinosa decide regressar a Tidor, após a morte de 30 homens com escorbuto, restando 20 para a manobra da nau. E desesperados fazem uma autópsia e, curiosamente, com esta autópsia eles deixam de fazer sangrias, curioso, e pedem auxílio a um português, ao António de Brito, que os leve para Tornato. As descrições deste António de Brito, quando chega ao sítio onde a Trinidad estava, é das coisas mais impressionantes que eu tenho lido até hoje, porque a nau estava, os mortos por todo o lado, um cheiro de corpos em decomposição, uma coisa horrorosa, das coisas que eu tenho lido que me fez mais impressão. E depois trazem o navio são rebocados para Tornato. A nau só se aproveitou algumas tábuas do costado e as peças de artilharia. Mas é uma descrição absolutamente impressionante. Curiosamente, o anti-escorbútico desta frota era o membrilho, que é uma compota de marmelo. E todos os que nos seus gasalhados tinham membrilho, nenhum teve escorbuto. Podem ter morrido de outras coisas, mas de escorbuto não morreram com esta compota de marmelo. Infelizmente não era de uso generalizado. Agora, a torna-viagem de Vasco da Gama. Isto é um comentário do Sr. Almirante Caco Coutinho, apreciação e crítica náutica do Diário da Viagem. E quando chegaram à Guiné,
havia muita gente morta e pronto, e com muita gente fora, com escorbuto, e também Paulo da Gama, entre eles, não é? O irmão de Vasco da Gama. E então, eles, quando chegaram a Santiago de Cabo Verde, Vasco da Gama resolveu trazer para Portugal tão rapidamente quanto possível o seu irmão gravemente doente numa caravela furtada. E isto é curiosíssimo, quer dizer, reparem, isto é notável, porque o que é que a gente vê aqui? O que é notável? Eles reconhecem a gravidade da doença, transportam numa gravidade da doença, portanto, e daí decidem fazer a evacuação, transportam-no numa caravela de comércio furtada, eles escolhem o meio de evacuação mais rápido que havia, podia andar até 2,5 léguas por hora, e vão em direção a Angra, que era o internamento no hospital mais próximo e mais diferenciado. Isto é notável, quer dizer, isto era em 1499, mas estas decisões estão certíssimas. E eu, no meu tempo de serviço efetivo, quando o Sr. Almirante, nosso saudoso Almirante Matias, era comandante da área ibero-atlântica do Sincaberland, como o Sr. Almirante citou há bocado, eu tive a sorte de ser médico da divisão de logística deste comando. Era o Medical Plans Officer. Eu acho isto interessante, porque isto são conceitos que continuam perfeitamente atuais. Reparem, no século XV, aquela evacuação de um doente, nós, neste momento, a designação atual é uma evacuação médica de prioridade 2. Um navio mercante fretado como navio ambulância tem um nome muito preciso, que é um STUFT, quer dizer, Ship Taken Up from Trade, as Ambulance Ship. E o Hospital de Angra funciona aqui como um ponto logística avançado relativamente a Lisboa. Estes conceitos continuam perfeitamente atuais e têm nomes. Isto é de facto notável. Isto foi uma surpresa muito grande e vi isto com enorme satisfação. Depois, reparem, como é que este hospital nasceu? Já agora vale a pena ver, porque também é muito interessante. O João Vaz Corte Real sucedeu ao Jacques de Louruges, que foi o primeiro, enfim, o donatário de Angra. E este homem e o Afonso Baldaia entregam em Angra, junto à Ribeira dos Moinhos, a capelinha de Nossa Senhora da Guia aos franciscanos, onde os frades iniciam a construção do seu primeiro mosteiro. Este mosteiro é onde está instalado hoje o Museu Municipal de Angra do Heroísmo. E quem for a Angra do Heroísmo vale a pena visitar este museu, porque é extraordinário. Eu tenho uma imagem deste museu, eu subi ao coro alto deste museu, vale a pena ir, e nunca mais me esqueci, porque o coro alto tem uma vista muito bonita sobre a cidade. E então a gente olha ali daquela janela, a gente pensa assim, isto já não falta tudo para chegar ao Brasil. Olha, em frente tem o Monte Brasil, que é uma zona protegida de Angra, uma pequena reserva natural. Vê-se a Sé, que é de São Salvador de Angra, no Brasil também é o São Salvador da Bahia. Para não falar nos telhados, nas palmeiras, nas casas e no mar. A gente parece, o Brasil não está logo ali, mas já não falta tudo. De facto, vale a pena visitar este mosteiro. E depois, evidentemente, eles eram poucos, não é? Os franciscanos eram poucos. Aliás, deixa-me só dizer, assim muito rapidamente, os religiosos não podiam mudar-se de um mosteiro da sua ordem para um sítio onde não houvesse mosteiro. Era preciso uma autorização especial, uma autorização do Papa. E então aqui intervém a Ordem de Cristo, pedindo ao Papa que deixe ir alguns religiosos para evangelizar terras novas, onde obviamente não há mosteiros, mas os frades têm aqui para evangelizar. E o padre disse, sim senhora. E então, o mosteiro, aqui no Portugal, o mosteiro de Pombeiro e Silves foram os principais sítios onde foram recrutados alguns religiosos. Eram 15, não eram poucos. Eram 15 e isto para dizer o quê? Para dizer que eram muito poucos e por isso tinham que ser ajudados com leigos, senão eles sozinhos não conseguiam, destas confrarias do Espírito Santo e da Misericórdia, que também intervieram, juntamente com os religiosos, que estiveram na origem da fundação do hospital, que viria a acolher Paulo da Gama em 1499. Cá está o João Vaz Corte Real. Estes franciscanos, eu costumo defini-los como ganharam a confiança da população. Isto eu costumo defini-los em 3 penadas. Primeiro,
a sua fraternidade. Viviam a fraternidade universal porque acreditam num Deus que é Pai. Depois são os grandes amigos da natureza, eram os ecologistas do século XIII. E depois, como eram uma ordem mendicante, desprezavam os bens temporais. E a população reconheceu isto. E se a população reconheceu isto, o João Vasco Corte Real e o Afonso Baldeia tiveram a sabedoria de disponibilizar um espaço para o tratamento dos doentes, e foi assim que nasceu o Hospital de Angra. Isto é uma imagem dos franciscanos a cuidarem dos doentes. Isto é o exemplo do que seria uma enfermaria de um hospital de então. Não é do Hospital de Angra, infelizmente não temos imagens deste tempo do Hospital de Angra, mas isto sim é do Hospital de Angra e que está no tal Museu de Angra do Heroísmo. São alfaias do hospital, esta e esta. E depois, como se isto não bastasse, este hospital ainda tinha um plano de contingência, porque, quer dizer, evidentemente, apareciam muitas vezes naus e navios da Guiné e armadas com muitos doentes, e com necessidade de serem tratados. E, portanto, o mordomo e o físico do hospital eram chamados à campa tangida. A campa tangida quer dizer ao toque de sino. Tocavam o sino a rebate para chamar as pessoas para virem acudir. E é curioso que ainda hoje em Angra se ouve muitos sinos tocar. É uma coisa impressionante. Ouvem sinos. Inclusive até fazem uma coisa. No verão eles fazem concertos com os carrilhões da Sé, semelhantes aos concertos de Mafra. Evidentemente não é nada a mesma coisa, porque uma coisa são os carrilhões de Mafra, outra coisa são os sinos da Sé de Angra. Mas é curioso, é curioso. E chamavam-nos a campa tangida, como diz aqui. Isto está lá no convento, no museu, é uma lápide evocativa de Paulo da Gama, que está sepultado neste convento. Evidentemente, quando chegou o Vasco da Gama, quando eles chegaram com a caravela fartada, houve um alvoroço em Angra tremendo, e poucos dias depois chega o resto da frota, Nelson Gabriel e o Berre, também com vários doentes, e imediatamente mandam uma caravela para Lisboa para dar a boa nova ao rei Dom Manuel sobre o descobrimento da Índia. Isto aqui é uma felicitação ao escultor que fez esta imagem de Vasco da Gama. Isto está situado, esta é a Igreja da Misericórdia, portanto, muito perto de onde foi a primeira hospital da Misericórdia. Esta é a imagem de Vasco da Gama, em tamanho natural. Acho que foi muito bem enquadrada, está muito bem, foi muito bem conseguido. Os meus parabéns ao escultor e à Câmara de Angra. E realmente o que a gente vê aqui, Angra tinha tudo. Tinha uma logística relevante, podiam ser abastecidos de frescos, podiam renovar as tripulações, tinham um hospital e tinham até um estaleiro. Isto aqui era um estaleiro, onde é que eles chamam hoje a prainha. Isto era portanto, quer dizer, Angra tinha tudo para assistir os navios. Curiosamente, ali está uma coisa que chama-se Corpo Santo, é a Confraria dos Marítimos do Porto Santo. É curioso, é ali também muito perto. E cá está, e isto era o solar do Provedor das Armadas, depois com todo este apoio foi criado no século XVI, por Pedro Anos do Canto, Provedor das Armadas, ostenta ainda o brasão dos Canto e Castro, instituído por Dom João III. Curiosamente, aqui muito perto do sítio onde fica o Provedor das Armadas, está a Rua do Armador, faz todo o sentido. E uma outra que também a mesma coisa, que é a Rua dos Italianos. Porquê a Rua dos Italianos? A toponímia aqui tem interessante. Dos italianos porquê? Não se esqueçam, o primeiro almirante, há pouco mais de 700 anos, era genovês, era italiano, o Pessanha. E em Angra havia famílias genovesas. E, portanto, fazia todo o sentido. E foram os genoveses, as famílias genovesas que estavam em Angra, que ajudaram a construir o Forte de São Sebastião. Este Forte de São Sebastião, isto é Angra do Heroísmo, este Forte de São Sebastião era onde estava instalada a capitania do Porto de Angra do Heroísmo até há poucos anos, até ser transferida para a Praia da Vitória, porque a Praia da Vitória é verdadeiramente um porto oceânico, não é? E, portanto, depois a capitania, digamos, foi mudada para lá. Mas isto é muito interessante, a toponímia. E não muito longe daqui fica também a tal Corpo Santo, não é? O Corpo Santo, onde era a confraria dos marítimos. Cá está o Solar dos Remédios. Tudo isto é exatamente onde estava situado este Solar dos Remédios, onde estava a Provedoria das Armadas, exatamente. Neste momento, a Provedoria das Armadas pertence à Secretaria Regional da Saúde dos Açores.
E chegamos a 1856, depois veio a Revolução Industrial, vêm as corvetas a vapor, não é? Evidentemente com a máquina a vapor e a duração das viagens, quer dizer, o escorbuto praticamente começou a desaparecer. E depois não é só isso, também havia eletricidade a bordo, as câmaras frigoríficas, pronto. E depois, finalmente em 1928, este homem, que foi Albert Georgi, que foi Nobel da Medicina, descobre a vitamina C. Cá está a vitamina C. E depois, só para falar das casas de eu estou quase a acabar, Sr. Almirante, isto é muito interessante. O então capitão de mar e guerra H. Coutinho, há 100 anos ele ainda era capitão de mar e guerra, ele, num artigo publicado no Clube Militar Naval, há sempre uma rúbrica, como sabem, é os anais há 100 anos, e ele fala, a propósito da galera Pedro de Alenquer, ele refere o quê? Refere que havia membros da guarnição com escorbuto. Atenção, isto é 1921. Quer dizer, tínhamos membros da guarnição com escorbuto. E era por isso que as pessoas, quer dizer, era um navio de algum modo mal quisto na Marinha, porque se o pessoal podia ir noutro navio que não naquele, se pudesse, evidentemente, passava para o outro, não ia naquele. E o Sr. Almirante diz, nesta conferência que ele fazia, que a viagem era de 6 meses, não é? O navio vinha com carregamento de madeiras, condições a bordo muito semelhantes às do tempo do Gama, isto dito pelo Almirante Gago Coutinho. E tinha membros da guarnição com escorbuto. Isto é curioso. E depois um outro caso que eu há muito pouco tempo eu estive com um colega meu. Isto foi agora no fim do ano passado, de 2021. E eu disse, olha, estou a coligir uns apontamentos sobre o escorbuto. E ele volta-se para mim e diz assim, curioso, tu sabes que eu vi uma idosa em outubro do ano passado com escorbuto? O que era? Era uma senhora que com o confinamento imposto pelo Covid tinha contribuído de escorbuto. Isto é curioso. Ela havia isolada, era idosa. Ele percebeu que era escorbuto, um belíssimo clínico. E a senhora rapidamente se pôs boa com a vitamina C. Mas é curioso. Cá está a Pedro de Alenquer, a tal navio que tinha gente com escorbuto a bordo em 1921. Estou já nas considerações finais, não é? É extraordinário que Dom Francisco de Almeida, em 1505, com a regra dos mantimentos, não é? Ele defendia a posição de Quiloa, não só por ser um bom porto, mas porque ali tinha laranjas, hortaliça e cocos. E cedo se começou a conhecer que os doentes convalesciam relativamente com repouso e alimentos frescos. E reparem, isto é 248 anos antes da publicação do Tratado de Escorbuto de James Lind. 248 anos. É extraordinário. Este Tratado do Escorbuto é um tratado com expressões válidas na atualidade, é uma grande obra. Ultrapassou o seu tempo e ganhou o estatuto de obra clássica. E a sua existência na Biblioteca de Mafra é de pleno direito. Agora ponho-lhes aqui só algumas referências, não é? Em 1754 é publicado o primeiro programa sanitário da Marinha Portuguesa deste médico, Baltazar Manuel de Chaves, em que ele fala na importância das dietas e dos mantimentos, não é? Tudo isto vem na sequência do passado, do escorbuto. Cá está o livro dele ao tempo do Marquês de Távora, que era vice-rei da Índia na altura. Depois, em 1756, aparece a criação do Corpo Permanente de 10 Cirurgiões da Armada. Tudo isto depois vem seguido, não é? Depois aparece aqui um livro traduzido pelo Bernardo José da Costa, que era um médico da nossa Marinha, que fala exatamente, editado por Martim de Melo e Castro, que era ao tempo secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, em que tem um capítulo só dedicado ao escorbuto, quer dizer, para ver como é que as pessoas podiam, é uma tradução deste médico Bernardo José
Bernardo José Carvalho, salvo eu. Depois, evidentemente, na sequência disto vem também o Hospital da Marinha, em 1796, foi Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Ministro da Marinha e Ultramar. E o que eu digo é que o escorbuto foi, de facto, uma doença devastadora na gente do mar, desencadeou iniciativas assistentes sucessivas, e os que deles cuidaram, integraram o saber e o fazer. E eu dizia só aqui uma coisa que eu trazia, já não sei onde é que tenho isso. Eu dizia só aqui. Agora perdi-me um bocado com a emoção toda, mas. Enfim, eu acho que vou ficar por aqui. Com a emoção, agora já não consigo dizer o que é que tinha aqui para dizer, mas. Sr. Almirante, fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado.